Estamos ao vivo hoje com dois cristianos. Você acha que um cristiano só dá trabalho? Hoje tem dois. O Xará daqui a pouco vai fazer o joinha aí para começar a participar. Olha ele aí, Cristiano Oliveira, engenheiro, especialista em desenvolvimento pessoal. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre liderança e os desafios da liderança sobre o no século XXI. Xará é o quarto convidado para essa série de lives no meu Instagram. A primeira de manhã, o primeiro louco que aceitou participar de uma live de manhã. Todo mundo faz live à noite, né? E aí, Xará, bom dia. Fala, Cris, bom dia, tudo bom? Estamos na luta e você? Tudo jóia. Arrumado aqui no cabelo antes. Ah, o Tá meu tudo, tá tá, grandão, cara. Eu uso tá fone de tudo ouvido, certo. cara. Eu vou eu vou deixar o cabelo crescer até acabar a quarentena. Vou sair daqui praticamente o Gene Simons, aí você vai ver. Ou Derico. Derico, é. Não, eu tenho bastante cabelo ainda. É... Gene Simons, aí sim, hein? Ah. Mano, aqui é referência. O... E aí, meu xará, tudo bom? Na luta. Tava falando aqui que você foi o primeiro louco que topou fazer live de manhã aí. Como as lives ficam gravadas, Deixa eu é, arrumar aqui a cadeira, peraí. Deixa eu ficar mais baixinho aqui. Olha pegando ela aí. a Ramona. A Ramona é a funcionária do home office. É Ramona, eu tenho uma Ravena aqui que tá tocando terror, subindo nos armários, tudo aqui. E a Básico, né? Ariel é tranquilinha. Não, a Ramona é Ah, é, melhor. cara, topei, que sempre bom, né? Um papinho matinal aí para começar o dia, Então, falar de ideias interessantes aí, falar de liderança é sempre um prazer. e uma coisa interessante que é assim, eu vejo muita gente que marca live e acaba a live, deleta a live e vai embora, né? Aqui não tem essa não, a live vai ficar gravada, fica todas essas lives em sequência vão ficar no meu IGTV, se você quiser fazer download depois e usar no seu conteúdo, quem quiser assistir depois, enfim, tudo Oh, que isso bacana. vai virar material para estudo e desenvolvimento. Então aqui não tem essa Show. não. Por isso que eu insisti em fazer lives de manhã, de noite é concorrido, né? Você abre o Instagram lá às 7 horas da noite e tem 10, 12 fazendo live. Então, agora Essa é de a manhã essa é a primeira live que eu faço de manhã, na verdade, assim. eu também, É, estou tentando faz tempo, viu? Demorou para me aceitar. tô com Deixa eu ver aquela se cara tem. meio inchada ainda. É, não, eu já estou Por isso que eu acordado, já acordei. tem umas horas aí. Eu Deixa acordo eu... cedo também, acordei 6 horas até. Mas aí até engrenar, eu não sei, assim, de manhã ainda tem um. Ainda tenho. Cara, depois de uma noite bem dormida, você fica muito zen, você fica muito tranquilão, né? Então eu tô no estado bem relaxado, bem tranquilo e acho que vai ser legal porque as ideias também fluem mais facilmente, Eu com posso uma mente dizer que eu, descansada. eu não tenho esses problemas, viu, cara? Dormir não é a minha especialidade. Então, eu não vou ficar de cara inchado, não. Não tô, eu tava tentando acessar o Instagram aqui para ver se tem mais alguém fazendo live junto, mas eu acho que o gato desligou a minha internet. Tá mais ou menos de 3G. Não, tá funcionando, peraí. Só pra gente, só a título de curiosidade aqui. Na minha audiência não tem ninguém fazendo live. Só eu. Na minha também não tinha, não. Até É, entrar a sua bolinha ao vivo lá. Uma então, boa. vamos dominar o mar aí por hoje. Bora. O Vamos Xará lá. aceitou o desafio de fazer a live aqui para falar de liderança, mas antes, Xará, fala um pouquinho de você. Você é engenheiro, você trabalha com desenvolvimento pessoal. Dá o seu É, perfil aí pra gente. então, bem resumidamente, né? Minha formação básica é engenharia civil mesmo, me formei em 2003. E ao longo da carreira, né, você começa como aquele engenheiro júnior, engenheiro chato, que você acha que sabe tudo, mas aí você, logo no começo você já toma alguma dose de realidade, né, e vê que tem muito caminho para aprender, tem muita coisa para saber. E é, durante alguns anos você trabalha meio que sozinho, você faz parte de uma equipe, então você é um engenheiro, eu era um engenheiro calculista, né, frio e calculista, calculista estrutural. Então, aí, conforme vai passando o tempo, você vai assumindo novas responsabilidades, novos desafios. E aí eu comecei a assumir desafios de coordenar equipes.
né? Conforme você vai ganhando experiência, você começa a assumir esse tipo de responsabilidade. E eu via que a questão principal ali que eu precisava desenvolver não era tanto a técnica eu estava bem treinado, né? Eu tive uma formação muito de excelência, né? Fiz a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Trabalhei também no escritório que tinha muitos politécnicos, que não era politécnico, era muito bom profissionalmente, então eu trabalhei com uma galera muito high level, assim, né? Pode Então falar você palavrão, viu? Tá liberado. tá liberado? É, você ia falar que trabalhou com uma galera muito foda. Vamos lá. É tipo isso, com a galera bem foda. E aprendi muito, né? Só que assim, conforme você vai se desenvolvendo, você vê que a questão técnica não é a que pega. O pessoal que é técnico sabe da parte técnica, mas você vê que a grande questão que pega em qualquer área, não só na engenharia, é comunicação. Você sabe disso, né? E não só comunicação, relacionamentos, né? Você vai gerir equipe, como que você tira o melhor da equipe. Então já li algumas coisas na época, lia, né? E aí eu decidi fazer um curso de desenvolvimento e liderança, chamado DL, que é oferecido pelo INEX. Por quê? Porque eu vi uma necessidade de suprir talvez essa carência que eu tivesse de aprender a lidar com pessoas. Embora eu nunca tivesse tido problemas, mas eu via que algumas pessoas tinham problemas ou comigo, ou entre elas, ou problemas de comportamento e, pô, você tem um trabalho para fazer, então não dá para perder muito tempo com essas questões. Então o que você faz? Na minha visão, eu precisei fazer um curso de desenvolvimento e liderança. Foi o que eu fiz, foi muito valioso, né? E aí foi quando eu fui mordido pelo bichinho do desenvolvimento humano, porque eu gostei do negócio. Achei, putz, cara, é isso que o mundo precisa saber. Se todo mundo soubesse essa bagaça, a gente não tinha tantos problemas extra técnicos, extra trabalho. Então eu continuei seguindo na carreira de engenheiro, agora com mais ferramentas, com mais soft skills, né? E fui me desenvolvendo, fui fazendo cursos, fui fazendo treinamentos vivenciais e fui cada vez mais me aprofundando. E na pandemia, e o último, então eu fiz formação em Master Practitioner em PNL, que aí a PNL é uma grande ferramenta de comunicação, na verdade, né, antes de tudo. Então, para mim é uma coisa que pegava muito de poder fazer as partes se falarem em prol de um todo. Então eu fui de cabeça, né? E sempre gostei de estudar, então era até um prazer. Aí fiz formação em coaching sistêmico, e depois, agora na pandemia, me veio uma grata surpresa que dois amigos que eu confio muito, que são pessoas que eu admiro muito pela inteligência e tudo, me comentaram sobre o Corpo Explica. E aí, cara, eu falei assim, como assim? A grande chamada era, o formato do seu corpo diz como funciona a sua mente. Eu falei, falou, parece. E aí falar isso para um cara que gosta de estudar é tipo falar assim, vai lá e vai entender isso daí, ver se isso tem sentido ou não tem. É. E tem sentido. Então eu acabei, de onde a gente se conheceu, né, na Kaizen Networking, o trabalho que eu divulgo lá. Então eu sou um cara meio que multitarefas, né? Então uma das tarefas que eu tenho, hoje eu tenho uma empresa de engenharia minha, um sócio meu, né? Aplicativa engenharia. Eu trabalho para uma outra empresa de engenharia, e em paralelo faço trabalhos de coaching e de análise corporal. Oh, que fofo. Que fofo. Legal. É, ela manda na casa, não dá pra tirar ela daqui não, que ela volta. É. Aí, para quem está E, vindo da audiência do Cristiano, eu vou me apresentar também. Eu sou o outro Cristiano, eu sou jornalista, blogueiro especializado em empreendedorismo. Eu pesquiso bastante e gero conhecimento para empreendedores melhorarem nas suas atividades. E é por isso que eu estou recebendo ele aqui. Ele vai falar sobre liderança. E é uma grande lacuna e uma grande oportunidade para o empreendedor, né, Xará? Eu brinco que a primeira oportunidade a gente já perdeu, que foi no dilúvio. Se Noé tivesse posto só os bichos na arca, estava tudo certo. Mas não, tem os seres humanos. Então, a segunda oportunidade é essa do desenvolvimento pessoal. E antes da gente entrar no nosso papo sobre liderança propriamente dito, eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios que o ser humano tem que vencer contra ele mesmo, né? Nós somos programados para as notícias negativas,
as informações negativas. 11 de setembro, todo mundo sabe o que aconteceu. 9 de novembro, que foi o início da queda da ditadura soviética, ninguém lembra. Ninguém lembra. E a gente está vendo isso no dia a dia, né? A imprensa está se esbaldando, noticiando a tragédia. Não parece que acontece nada de positivo, e a hora que não tem um índice de mortos tão grandes pela pandemia, eles buscam outro recorde. E a imprensa está se esbaldando, o público está se esbaldando, e fica um círculo vicioso se autoabastecendo de tragédia. E o ser humano gosta disso. E acho que esse é a tomada de consciência de que a gente é programado para as coisas ruins, para memorizar o negativo, é o primeiro desafio que a gente tem que vencer contra nós mesmos. Né? Sem dúvida. Fora esse cenário, né? Antes, deixa eu só dar um salve pro pessoal que está entrando aí. Valeu, pessoal. Não dá para falar de nome de todo mundo, eu vou acabar esquecendo alguém aí, e aí eu vou ficar triste, porque eu não esqueci de falar o nome de alguém. Então, sejam todos bem-vindos. Um bate-papo bem legal aqui com o meu xará. Cara, você falou uma coisa importante, assim, quando se fala de liderança, antes de tudo, a liderança é sobre você mesmo. Você não consegue liderar ninguém se você não lidera a si mesmo, né? Parece até frase de autoajuda isso, mas não é. Se você... Porque assim, o que é a liderança na prática, né? A liderança... É uma pedra, né? Se você não coloca a base, você não constrói a casa. Exatamente. É por engenharia. Então, eu escrevi recentemente uma matéria lá para o site que eu escrevo também. Também escrevo né, frequentemente para um site de engenharia, o Engenharia 360. E uma das matérias que eu falei foi sobre os 8 erros que todos os líderes cometem. Então, assim, porque liderança é exemplo, né? Você não tem jeito. O líder, ele é praticamente eleito por aclamação. Ninguém chega e fala, não, eu sou líder. Cara, se o seu funcionário não te reconhece como líder, você não é líder. Primeira coisa. E assim, como que você consegue ter uma liderança efetiva mesmo? Primeiro, a liderança sobre si mesmo, para você ser exemplo. Né? Exemplo de entusiasmo no que você faz, exemplo de boa prática profissional. O que é uma boa prática profissional? Cara, é fazer o que você precisa fazer. Né? A gente vê tantas pessoas no trabalho que reclamam, ou que tem um trabalho para fazer todo dia, mas todo dia reclama da mesma coisa, e acaba sendo um comportamento tóxico, que acaba prejudicando o ambiente, o andamento do todo. Então, se não tem um líder que consiga motivar essa pessoa, e motivação no sentido de motivo para a ação, dar motivos para ela entender o papel dela no todo, dar motivos para ela entender que o trabalho dela é importante, que tem relevância, que é fundamental, é uma peça-chave no todo da empresa, seja lá qual for o trabalho que você faça, né? Então, assim, a primeira parte sobre liderança para começar tem que ser sobre si mesmo. Então, como que você faz isso? São diversas formas. Um caminho que eu encontrei foi através do autodesenvolvimento. Para mim não tinha outro caminho. Ou eu aprendo, você aprende pelo exemplo, eu tive uma sorte também, né, de ter ótimos líderes também, pessoas com quem eu aprendi muito, que eram exemplos. Né? Então, aquele cara que se olha e fala, puta, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Sabe? Se não for assim, é muito complicado, é muito difícil. Né? E sobre o que você falou, né? Até falando de oportunidades, assim, dá até um trocadilho nosso aqui, né? Crises juntas aqui somos oportunidades aí, né? Para falar sobre isso. Sim, os 2 crises. Eu vou montar a dupla sertaneja, né, Cristiano? Crise. Mas sobre... Aí tem uma questão também que tanto a PNL fala, o Corpo Explica fala, se for pegar por uma linha de psicanálise, vai conseguir explicar mais ou menos porque o homem tem essa tendência de se apegar ao negativo, né? A gente é criado na base do medo. A gente usa o medo de uma forma muito errada. O medo, ele é fundamental. Sem o medo você não vive. É fundamental para te manter vivo. Só que o excesso de medo te trava. Então, assim, tudo que é de ruim, o nosso cérebro absorve quase como se fosse uma proteção. Em que sentido? Não, deixa eu entender esse negócio ruim aqui, eu preciso saber, porque vai que acontece de novo, eu tenho que estar preparado. Isso é um desconhecimento, um autodesconhecimento, vamos dizer assim, né? Porque não saber que o medo tem uma função fundamental
é fundamental. Né? Então, é fundamental saber que o medo é importante, mas deixar se guiar por ele, acaba tirando a sua atenção e o seu foco para aquilo que é negativo, para aquilo que é, para todo mundo lembrar o 11 de setembro, para todo mundo lembrar grandes tragédias, desgraça, ou porque tem gente que se alimenta disso, vende isso, porque sabe que as pessoas vão consumir, porque sabe que as pessoas têm, né? Então, assim, é uma mudança pessoal. Eu, durante o tempo, quando eu vejo que eu estou começando a entrar numas de ficar muito paranoico com o que está acontecendo, porque o que está acontecendo é grave, cara. Você falou das Torres Gêmeas, morreram 3.000 pessoas 3.000 pessoas. ali e reverbera até hoje isso. Por dia tá morrendo 4.000, assim, no Brasil. Então, cara, como que você faz, assim? Então, às vezes eu desligo, eu não quero ver noticiário. Eu não quero ver noticiário porque eu não quero alimentar minha mente com lixo. E esse tipo de informação excessiva, lixo, não significa que você deva se alienar. Cuidado. Não tô falando para você parar de ver notícia. Não é isso. Só que consumir isso em excesso te leva a um estado que com certeza você não vai fazer bem seu trabalho, você vai ficar atordoado, vai ter alguma coisa que vai te incomodar, vai ter alguma coisa que vai estar errada, você vai falar, putz, tem alguma coisa de errada não está certo aqui. Então, cara, aí é uma questão como eu acabo usando isso, né? Sabendo disso, sabendo que a gente tende inconscientemente a ser atraído por notícia ruim. Então, o que você faz? Corta a notícia ruim. Significa que você deva se alienar? Não. Eu vou nas fontes que eu acho confiáveis, eu leio, entendo, vejo, putz, tá foda, é importante saber tudo, mas vamos colocar o foco no que precisa ser feito hoje? Né? Então, é muito mais nessa linha, assim, é uma mudança é uma mudança pessoal mesmo. Você precisa buscar esse tipo de caminho para poder se blindar desse tipo de energia, porque ela consome, né? Principalmente porque não dá para parar o mundo e esperar acabar a pandemia para depois voltar, né? Todo mundo precisa continuar existindo e produzindo e vivendo e se virando. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Cris, porque se deixar, eu falo pra caramba. Meu oral é alto. PNL é um negócio fascinante mesmo. Por isso que eu perguntei até antes da gente começar a falar de liderança, que é o nosso tema aqui. Xará, a liderança ela passou por uma mudança sensível ali com a transformação digital, e existe o consenso já de que não existe mais o chefe. Agora existe o líder, e você falou aí, se a equipe não reconhece alguém como líder, ele vai ser no máximo um chefe, não vai conseguir resultados. Né? A questão do chefe não é que ele não funciona mais. Pelo contrário, a questão do chefe é que ele não funciona mais, ele não consegue resultado. Não é que ele não é bem visto ou bem-vindo ou ainda contratado, né? Tem muitas corporações que ainda não se atentaram para isso. Então, o chefe é o cara que vai lá, põe ordem, dá chicotada em todo mundo, controla o horário, dá punição, enfim. E se o funcionário não está trazendo resultado, ele vai afastar o funcionário. Queria que você comentasse um pouco dessa mudança de perfil aí da liderança. Deixa eu ver por onde eu começo, porque isso é muito interessante. Principalmente, vamos lá, chefe versus líder, né? Hoje a gente já sabe, principalmente, é uma postura que não é a melhor, a mais adequada. Às vezes precisa ter uma postura de chefe. Às vezes, mas a postura é a do líder, é do cara que motiva. Qual que é a grande diferença, né? O chefe, ele convence pelo poder, faz porque eu estou mandando, faz porque está sendo pago para isso. Às vezes ofende o cara, às vezes, você tem que fazer porque você tem que fazer, você é pago. Cara, as pessoas hoje em dia elas não querem saber, elas querem entender por que elas fazem o que elas fazem. Né? Quem tem começa a ter algum tipo de clareza, vai nessa linha. Mas, assim, sobre os novos desafios que tem agora no século XXI, com essa mudança, esse novo normal e tal. Na empresa que eu presto serviço, que eu trabalho, que é o bem da engenharia, a gente faz trabalhos de infraestrutura, rodovia, porto, ferrovia, galpões logísticos e intermodais, é uma coisa bem ali que está infraestrutura, que é coisa que o Brasil está precisando. Bom, por que eu estou falando dessa empresa? Porque antes da pandemia,
o nosso CEO já estimulava o home office. Falava, cara, eu não quero funcionário meu perdendo 2, 3 horas no trânsito, improdutivo, para poder chegar aqui cansado e não performar, não trabalhar. Eu prefiro que o cara tenha a liberdade de trabalhar da maneira que for mais conveniente. Então, isso muda, que for mais conveniente para ele, né? Então, qual que é a grande mudança aí do paradigma? A grande mudança é justamente que você precisa saber o que você precisa entregar. Então, não é mais, o controle não é mais por hora. A gente acorda, faz um acordo, fala, ó, você tem esses entregáveis, você tem produtos para entregar em tal data. Você já deve ter falado já deve ter ouvido falar da metodologia Scrum. É meio parecido assim, né? Você tem uma meta, você tem um objetivo, né? E a função de um líder, eu preciso fazer esse parênteses aqui, a função de todo líder é saber estabelecer claramente quais são as metas e objetivos da empresa. Então, a partir do momento que você delega para o seu funcionário, para o seu colaborador, essa tarefa que ele tem que entregar alguma coisa, cara, se ele funcionar melhor das 2 da manhã às 5 da manhã, trabalha nesse horário. Você não vai conseguir fazer um call, você não vai me ligar para tirar dúvida 3 horas da manhã, né? Mas, pô, mas se o cara produz o que ele tem que fazer, ele tem essa liberdade de horário, ele vive melhor. Agora, isso tem um pré-requisito básico para que isso possa acontecer. Qual que é? É o nível de maturidade do profissional. Você tem diversos níveis de maturidade. Pode classificar em 3. Tem o básico, o intermediário e o avançado. Vamos colocar nesses termos, né? Tem funcionário, tem cara que se você der para ele a função dele fazer alguma coisa, cara, esse cara vai fazer dele a vida dele, vai ser o objetivo dele. Para não, eu tenho que cumprir, tenho que cumprir. Esse cara tem uma maturidade de compromisso alta. Então esse cara você pode contar. O intermediário você ainda precisa acompanhar, você ainda precisa delegar, precisa falar, ô, você fez, como é que tá? Tá avançando, tal. Mas nada muito. E tem o cara que ainda não tem maturidade. Ele é mau funcionário por isso? Não. É função do líder identificar o nível de maturidade do cara que ele está delegando e acompanhá-lo e dar os recursos para que ele possa desenvolver essa maturidade. Claro, e fazer com que ele também enxergue que ele precisa se desenvolver. Né? Então, eu tenho exemplos no meu dia a dia dos 3 níveis. Tem cara que eu falo, ó, precisamos entregar tal desenho, tal data. O cara fechou. O cara, 2 dias antes, já está com o negócio pronto. Porque ele fala, pô, eu já adiantei aqui, eu peguei, embalei aqui, fui direto, virei à noite, terminei, só que agora eu tô livre para poder fazer minhas coisas, fazer meus corre, fazer o que eu tenho que fazer e tal. Perfeito. Cara desse, cara, eu tenho que manter, tenho que cuidar dele. É um ótimo funcionário, é um cara que atende os anseios da empresa, né? O que a empresa espera dele, ele entrega num prazo bom, com qualidade adequada, e eu tenho que cuidar. Agora, tem outro cara que não entrega, eu tenho que falar que ele é ruim? Não. Eu tenho que entender que ele tem uma maturidade diferente e tem que ajudá-lo a se desenvolver e a desenvolver essa maturidade para que ele atinja o nível desejado, né? Então, tem esses aspectos assim relativos a essa nova forma essas novas relações de trabalho, né? Que não precisa mais ter um escritório, hoje você consegue trabalhar de casa, mas é requisito que o cara tenha um nível de maturidade e comprometimento com o que ele faz que possa ser cobrado por isso e possa responder e aí ser uma relação simbiótica. Eu acho que a grande sacada é essa. Todo líder tem que buscar uma relação simbiótica em que todo mundo está ganhando. O ganha-ganha, cara. Não tem exploração, isso não existe mais. Né? Então, por isso que chefes hoje estão cada vez mais em extinção. Chefe é um bicho em extinção, cara, porque convencer pela força, nada impede que o cara mande ele para casa do chapéu e vá procurar coisa melhor, porque tem muitas apesar, pelo menos na engenharia ainda o negócio está um pouco nebuloso, não tem tanta oferta de trabalho, mas tem algumas, tem empresas contratando, tem. Então, o cara não tem apego. Se ele não tiver lá porque ele quer e porque gosta do que ele faz, porque ele gosta de fazer parte daquilo, de integrar aquela equipe, ele vaza. Eu posso afirmar com precisão, aí, conhecendo a realidade das empresas hoje, estudando e me aprofundando sobre como elas funcionam, eu posso afirmar com precisão que o prejuízo por uma corporação que perde um funcionário, um profissional, que já estava enquadrado na engrenagem,
é muito maior do que o prejuízo desse profissional que vai ficar ali eventualmente 60, 90 dias sem emprego. Posso afirmar sem problema nenhum isso. Então, o chefe, ele vai, na pior das hipóteses, ele vai pôr a perder um dente importante da engrenagem da empresa dele ali, porque ele não consegue conduzir aquela relação de trabalho. Com certeza. E a questão do chefe, às vezes também o cara que é chefe, vamos lá, vamos demonizar o chefe, né? Porque é só um cara que não aprendeu o jeito certo de coordenar uma equipe, de liderar. Então, provavelmente ele aprendeu pelo exemplo, tomou porrada a vida inteira e acha que o certo, quando estiver numa posição um pouquinho mais elevada, de coordenação, elevada numa hierarquia, tá? Eu não estou colocando que um é menos importante que o outro, não. Todo mundo numa companhia tem seu papel. Mas numa hierarquia, num desenho hierárquico, em que o cara tem responsabilidades, que precisa coordenar uma equipe, esse cara, se ele não entender que não é na porrada, ele também está fadado ao fracasso. Ele está fadado logo menos, não entregar os resultados, porque não vai conseguir segurar time, ninguém vai querer trabalhar com ele, e por aí vai. Né? Então, é muito melhor você manter realmente um funcionário bom, estimulá-lo, reconhecê-lo, recompensá-lo e manter junto, né? Porque pelas suas capacidades, enfim, pelo que ele entrega, do que você demitir, ter que treinar um outro cara, ter que ter toda aquela curva de aprendizado e aculturamento, né? Porque cada empresa tem que ter a sua cultura. Então, acaba que, com certeza, o prejuízo Maior. é muito maior e é intangível até, porque envolve outras coisas. Envolve um gasto de tempo, porque você vai precisar de tempo para dedicar para esse novo funcionário, né, que chega. E se você já tem um cara treinado, isso ele se enquadra na equipe ali e começa a andar junto com a cultura da empresa e desenrola facilmente. E outra coisa que eu posso falar sem medo de errar é que o empresário, o empreendedor, ele não insiste no erro. Então, assim, o chefe está com problema com o funcionário, ele vai trocar uma vez, ele vai trocar duas, na terceira vez é ele que vai ser trocado. Se chegar a terceira vez. Se chegar. O problema são os outros, nunca é ele. Então, acho que tem um exercício aí para os chefes de plantão, né? Quem ainda acha que tem que tratar funcionário na porrada, precisa ter um exercício de humildade aí, de saber que precisa se desenvolver. E tudo bem, e não tem problema nenhum, não é nenhum demérito você olhar para você e falar, putz, estou deficiente na capacidade, na competência, relacionamento humano. Não consigo dar certo com ninguém. Cara, pelo contrário, né? O entendimento de que você tem um problema que precisa ser resolvido é o primeiro passo para você efetivamente resolver esse problema e ser uma pessoa melhor. Sem dúvida, é o reconhecimento. Você precisa olhar para si e ver, cara, o que está dando? Por que eu tenho esse jeito escrotinho de ser, né? O que acontece? Poxa, deixa eu fazer outra pergunta facinho para você. É comprovada a importância do ambiente, das relações físicas na produtividade, engajamento, entrosamento da equipe. E agora está todo mundo em home office. O cara ali na janelinha falando com o seu líder, eventualmente conversando com o outro colega de trabalho, mas sem saber do todo, né, da empresa. Que quando você está lá no ambiente corporativo, acontecem coisas em outros departamentos que você não tem nada a ver com você, mas você vai lá, toma um café, alguém passa, aquela que a gente chama de fofoquinha, né? É uma forma da pessoa acompanhar o que está acontecendo na empresa e se sentir segura. E hoje não, hoje está todo mundo isolado ali na sua ilha, delegado às suas teias, né, de trabalho, aos seus networks de trabalho, e isso gera uma ansiedade muito grande no profissional, e essa ansiedade acarreta em perda de produtividade. 70%, 75% das empresas, segundo pesquisa da FGV, afirmaram perda de produtividade durante a pandemia. Pergunta fácil, como é que resolve isso? Como é que lidera a equipe remota? Vamos lá. Pergunta ótima, cara, porque aí nas perguntas anteriores eu usei coisas de PNL que eu aprendi, assim, você acaba aprendendo e acaba compartilhando, mas nem se eu for falar que a PNL diz isso, ou Freud diz aquilo, ou isso, a gente não acaba nunca a live aqui, né, e não fala a ideia. Isso que você está falando, cara, o que acontece, assim, como resolver, né?
esse cenário. Vamos lá. Aí eu vou apelar para o Corpo Explica, né? Que foi essa formação que eu fiz recentemente e que eu me certifiquei analista corporal. São 5 traços de caráter. E a gente tem muitos traços, desses 5, tem traços que adora trabalhar sozinho. Eu tenho o meu sócio, ele falou que está sendo ótimo esse período que ele está trabalhando sozinho, que não tem ninguém enchendo o saco dele, ele consegue concentrar e tal, e pá. E para ele fica super produtivo. E tem a ver com o traço de caráter dele, né? Eu não vou, eu arrisco dizer que você adora trabalhar sozinho. Para você não é um problema trabalhar aí trabalhar na sua caverna. Só fazer um parêntese aqui, quando o Xará fala caráter, é substantivo, tá, gente? Não é adjetivo, tá? Ah, ótimo. Obrigado. Continua. Importantíssimo. E todos nós temos os 5 traços, né? E aí tem um traço, tem dois traços, basicamente, que gostam muito de pessoa, que gostam muito de conexão, que gostam muito de ambiente, de se conectar, de contato, que são os orais e os rígidos. Então, cara, e todo mundo tem esses traços e a maioria das pessoas, arrisco dizer, que tem um desses 2 picos, tem um desses 2 traços bem consideráveis. Então, o que acontece? Você tira o contato dessas pessoas, você tira esse ambiente de interação, né, e de contato físico mesmo, essas pessoas entram na dor. Então, muito provavelmente as pessoas que estão sofrendo para trabalhar de home office é porque estão sentindo falta disso e provavelmente elas têm um traço, desses traços elas têm uma oralidade ou uma rigidez que acabam fazendo com que elas entrem na dor. Beleza, mas e como que resolve? A gente sabe que a gente está vivendo um momento de exceção, né? Essa pandemia, ela vai passar. E o home office não vai ser o modus operandi das empresas 100%. Acabou a pandemia, né? O que eu vejo, muitas empresas que eu conheço, elas estão buscando aquele modelo misto, né? Um modelo híbrido, em que a pessoa tenha a liberdade de fazer 2 dias de home office e 3 dias presenciais, por exemplo, né? Então, assim, como resolver isso na pandemia não tem jeito, cara. Com o isolamento tá todo mundo resolve isso como? De outras maneiras. Como que você faz para aliviar a ansiedade? Como você faz para cuidar da sua saúde mental? Eu faço parte de uma ONG que se chama Nós do Bem e a gente fez uma série de lives que eu acabei conduzindo também sobre saúde mental. A gente falou com especialistas, com pessoas que entendem, com psicólogos, com jornalistas. Eu conversei com a Isabela Camargo, por exemplo, que tem feito um trabalho muito bacana, que fala sobre burnout, fala sobre tempo, sobre qualidade do tempo. Então, já que você está no home office, já que você está no meio de uma pandemia e não consegue ter esse contato, procura saciar isso de outras formas. De que maneira? Cara, aprende a ter prazer lendo um livro, vendo um filme, ou alguém... A gente sabe que não existe o isolamento 100%. Então, tem alguns amigos mais próximos, tem um parente, alguém que você possa buscar essa conexão. Agora, no ambiente de trabalho, precisa esperar. Não tem outro jeito, porque as empresas pararam praticamente e jogou todo mundo para home office, né? Para lidar com isso, a gente, por exemplo, o que a gente vai fazer hoje com o pessoal lá da empresa? Vem bem na linha do que você está perguntando. A gente vai fazer um call 7h30 da noite. A empresa mandou um voucher para comprar vinho ou cerveja, para a gente fazer um happy hour online, para trocar ideia, para falar, para se conectar de alguma maneira, né? Então são medidas, vamos dizer assim, paliativas, né? Não vai resolver o problema, mas vai dar uma acalmada, a gente vai dar aquela interagida, vai matar a saudade de falar besteira, de falar mal do chefe, só que na cara dele. Isso é outra coisa, né? Quando a relação entre líder e liderado é saudável, isso te permite chamar o cara de chefe e zoar ele. Porque tá tudo em casa, você sabe que no dia a dia a coisa funciona, a coisa rola. Né? Ou seja, não existe uma fórmula ainda, né? Tem que ir da mesma forma como o mundo corporativo está sistematizando as boas práticas de reuniões virtuais, ainda não existe uma fórmula certeira de condução de equipe em sistema remoto. Não tem, cara. E até porque quando eu falo de traços, assim, de traços de caráter, por exemplo, uma pessoa que tem oralidade alta, ela quer contato físico. Ela gosta de abraço, ela gosta de olho no olho, ela gosta de se conectar, ela gosta de
E isso perde mesmo no home office. Não tem jeito. Né? Então, para essa pessoa, não tem solução. Se ela tiver que viver de home office. Se tiver que viver de home office, ela vai largar o home office e vai procurar um trabalho em que ela possa se conectar com pessoas. Simples assim. Assim, simples, mas é óbvio que é uma decisão que não é simples de ser tomada, porque a pessoa precisa se conhecer para saber que isso é importante para ela. Né? Simples no sentido de não vai acontecer outra coisa. Esse é É, o caminho. é isso. Mas eu entendo que já temos um horizonte aí, uma luz no fim do túnel, e tomara que não seja o trem vindo, mas, mas o que ocorre é que já temos aí um horizonte de imunização, e daqui a pouco as pessoas voltam aos seus trabalhos de uma forma mais efetiva, as pessoas vão voltar a sair de casa e o pessoal que tem os horaizinhos na dor vão conseguir sair da dor, vão conseguir o contato físico tão importante para eles, né? E eu falo isso porque eu tenho também esse traço, é o meu segundo pico cara, para mim nada muda contato físico assim. Nada muda o ambiente de ter pessoas à volta, um copo de cerveja na mão e trocar ideia, assim. Porra, isso não tem preço, cara. Para mim é muito Sim, importante. Né? E é aí que aparecem grandes ideias, grandes conversas, grandes insights e ótimos momentos. Isso não tem como substituir, não dá para fazer por home office. A gente vai fazer uma tentativa hoje. E já teve um aniversário nessa pandemia de amigos aí que a gente fez um, uma sala e que cada um ficou com a sua cerveja ali, conversando, violão, peguei meu violão, toquei violão pro. Cara, e aí foram ótimos momentos também. Mas não substitui o contato tete a tete, não substitui ali a presença física. legal. Antes de uma curiosidade aí para vocês que estão nos assistindo, antes de começar essa live, o Xará me fez prometer que a gente não ia falar mal de ninguém. Pensa num cara bacana, velho, esse tal de Cristiano Oliveira aqui. Nas outras lives, se vocês assistirem, eu desci o cacete de todo mundo, eu e meus convidados. Aí ele me fez prometer que a gente não ia falar mal de ninguém. Então vamos usar situações hipotéticas, entre aspas, porque elas aconteceram, óbvio, Manda, e vamos gerar conhecimento. bora. Eu sou o contrário de você, cara. Falou aí que teve ótimos líderes a vida toda. Cara, eu só tive líder bosta, velho. Eu não posso dizer falar, esse cara aqui, trabalhei com ele em tal lugar, ele foi bom. Só líder bosta. Eu aprendi bastante o que não fazer. Então, Você só assim, aprendeu o que não fazer, é, como não ser. como não liderar. Tudo é didática, cara. Tudo é didática. É isso aí, tudo é E aprendizado. eu mesmo, não, eu tive uma experiência de ser um líder bosta. É claro que assim, tem muito erro que é meu, eu assumo, falo, errei, não vou fazer isso de novo. E tem situações de circunstâncias, né? Não poderia ter feito diferente porque eu não tinha domínio total das circunstâncias. Depois de toda essa ladainha que eu falei, eu vou te perguntar quais são os principais erros da liderança, Xará? Pois é, são alguns, né? Vamos lá. O principal, assim, que eu vejo, cara, um líder ele tem que saber comunicar. Ele tem que saber de comunicação, cara. Senão ele não. Por que ele tem que saber de comunicação? Ele tem que entender o que o seu funcionário diz, do jeito que ele diz, né? E saber fazer o filtro e entender a necessidade por trás. Qual que é a intenção que tem ali? Na PNL a gente fala que todo comportamento tem uma intenção positiva, né? Então, mesmo quando o cara está reclamando, mesmo quando o cara chega cheio de dor e cheio de... Cara, você aprende a baixar o volume da reclamação. O cara está reclamando, baixa e ouve. Então, o líder ele tem que saber se comunicar. E o principal passo para uma comunicação efetiva é saber ouvir. Antes de sair falando, antes de sair falando qualquer coisa, se você não sabe ouvir, você não é um bom líder. Porque o bom líder, ele ouve e ele consegue extrair daquela reclamação, daquela ladainha, daquele blá blá blá, ele consegue prestar atenção e falar, tá, mas o que ele quer? Qual é a necessidade dele não está sendo atendida? O que ele precisa para poder trabalhar melhor? Isso é um passo, isso é um ponto, né? Então, ouvir, primeiro. E saber falar também, porque muitas vezes
E eu tenho, isso, por exemplo, não vou dizer que é um erro meu, mas é o tipo de comportamento que eu tenho, que às vezes eu tento ser o mais assertivo possível. O que é ser assertivo? Cara, aí no ponto, o que precisa? É pá, pá. E tem funcionário que é mais dodói. Tem cara que ouve isso, pô, ele briga comigo, pô, ele fica... E aí eu tenho que pegar esse cara e chamar ele pra junto, e converso com ele, e falar, meu brother, não é assim, cara, tô falando o que precisa ser feito. Você é importante pra equipe, você é importante pro time, tudo. Mas é o meu jeito de falar. No trabalho, cara, eu não posso perder tempo e ficar de blá blá blázinho. Tem que ir no ponto, no que precisa ser feito. Porque é ganho pra todo mundo. A gente precisa ter esse tipo de postura. Né? E aí alguns entendem, outros entendem menos, mas aí com o tempo vai entendendo que no fundo consegue enxergar que é bom pro todo, assim, né? Então, a comunicação, Cris, acho que dos erros que os líderes cometem, acaba sendo um dos principais. Por quê? Por isso que eu te falei, porque é importante para um líder dar e saber receber feedback. Feedback é diferente de feedback, né? Não é chegar para o cara e descer a lenha. Não, cara, você tem que ter uma clareza do que você quer comunicar no feedback para o cara melhorar. Só que a gente sabe, o brasileiro não sabe nem dar feedback, tem essa dificuldade, e não sabe ser assertivo, mas sabe falar por trás. Então você dá as costas, cara, esse cara falou um monte de merda, né? E não fala na cara, porque tem uma série de questões aí, né? Medo de ser para evitar discussão, ou por realmente não saber comunicar o que é principal, o que é importante. Então, assim, um bom líder precisa saber se comunicar, precisa saber dar feedback, e feedback que não tem feedback positivo e negativo, é feedback corretivo e estimulador. Ou seja, o que tá fazendo bem, o cara precisa saber que ele está fazendo bem. Cara, boa, mantém nessa linha. Se você trabalha daqui para frente assim, maravilha, isso é o esperado. Agora, aqui, a gente pode melhorar. E você pode dizer isso de diversas formas, sem ser agressivo, sem uso de comunicação violenta. O que acontece muito, onde os líderes falham, às vezes é na comunicação violenta. Né? Então, nessa comunicação violenta, na porrada, o cara desce a lenha e achando que está correndo. Eu vou te passar uma situação hipotética que não aconteceu comigo, tá? Não foi com você. Não foi. O líder foi o patrão, no caso, né? Eu era o líder, mas eu era liderado dele. O patrão chegou lá, usou aquela técnica da autocorreção com base nas notas. Vai lá, dá nota de 0 a 10 disso aqui e vamos ver como é que a gente pode melhorar. E eu tinha pouco tempo na empresa, né? Estava lá com 6 meses na empresa, e eu entrei no meio do caos absoluto. Entrei em abril do ano passado, estava acabando o mundo, e eu entrei na empresa. Isso aconteceu lá para agosto, setembro, por aí. E, cara, obviamente que não por causa da minha atuação só, mas por causa de toda a melhora que o Brasil vivenciou naquele tempo, os desempenhos estavam bons, então eu dei notas boas. Aí o cara me olha, legal, a primeira parte, ok, né? Dá nota nas suas coisas e vamos avaliar. Fiz tudo certinho. Aí com as tuas notas, mas você é muito arrogante. Como que você dá nota 8 para isso? Eu saí dessa empresa em dezembro, nós estamos no mês 5, quase, e eles estão procurando alguém para minha função até agora. Quem que perdeu? Pois é, né? Esse é o princípio da comunicação não violenta, cara. Você hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, isso não aconteceu. Olhar para um funcionário seu, um cara, e xingou praticamente, né? É um xingamento. Agressão. É uma linguagem agressiva. Você olhar para o cara, você é arrogante. Então tem um princípio de comunicação não violenta que até a gente aprende lá num dos cursos que eu fiz, o instituto que eu tenho muito apreço, muito respeito, e que eu tenho feito muitos cursos com eles, é o INEX, né? O Instituto Nacional de Excelência Humana. Sobre isso, Marshall Rosenberg também é uma boa leitura. Comunicação não violenta. Então, o pessoal lá, o presidente do Instituto, ele fez um resuminho desse livro e chamou Metamodelo de Linguagem. Né? Então, qual que é, basicamente? Você vai no fato, diz como você se sentiu e como você gostaria que fosse. Exemplo, no caso aí do seu chefe lá que chama, pô, você é muito arrogante, hein?
Arrogante, você está dando significado, você não está indo no fato. Você não é uma pessoa arrogante, você está jogando você lá no nível de identidade, atribuindo alcunha arrogante, jogando para. Cara, não, você não. E dependendo para quem você fala isso, aquela pessoa vai pegar aquilo e vai doer muito nela. Eu não sei como que foi com você, ou no exemplo que você está dando, né? Mas é o tipo de coisa que você. É um balde de água fria, você desmotiva. Você Eu desmotiva o tomei, cara. O cara eu, vai ter vontade de mandar pra puta que pariu e vai embora. eu hipoteticamente só tomei a decisão de sair, porque não aconteceu, é hipotético. Eu só tomei a decisão de sair quando eu perdi a autonomia. Tava xingando, beleza. Aí a hora que começaram a tolher minha autonomia, que eu não conseguia mais executar minhas coisas ali, eu tomei a decisão de sair. Pois é. Não, algumas pessoas simplesmente ouvem arrogante e falam, meu, isso é um babá. Olha quem tá me chamando de arrogante. Esse Zé, cara, se liga. Eu Mas tem usei a mais algumas máxima, pessoas. né? As pessoas projetam nos outros as próprias falhas. Falei, legal. Mas você já tem um nível de inteligência, de entendimento, que consegue filtrar isso e falar, meu, beleza, valeu. É só sua opinião, e sua opinião, internamente você já deve ter pensado, é só sua opinião, e sua opinião, pra mim não vale bosta nenhuma. Né? Mas Eu fui no então, número. indo nesse exemplo, assim, né? Como que você Tá faz? Como ruim? você faz uma Legal. comunicação Eu peguei 80, tô entregando 400. Se todo mundo fosse ruim assim, beleza. né? Pois é. Acontece, às vezes você não tem reconhecimento, né? Do reconhecimento devido pelo trabalho que você faz e o cara. Às vezes o cara tem outras questões, é justamente questões internas dele, né? Não consegue entregar o que você entrega, pode ter Uhum. inveja, pode ter uma série de outras coisas aí, né? Mas o princípio da comunicação não violenta basicamente é esse. Você vai. Então tem uma reunião, o cara chegou atrasado, né? Aí ó, o chefe vai falar: pô, esse cara é um descomprometido, caramba. O cara nunca chega no horário, nunca chega. O cara atrasou um dia. Né? Então você pegou um fato e transformou num significado. Né? E o que é esse significado? Você é atrasado, você é descomprometido. Quando, na verdade, como que seria o correto falar para esse cara? Olha, fulano, a reunião foi marcada para as 9. Você chegou 9h10. Isso acabou atrapalhando o meu dia, a gente perdeu um tempo ali fundamental, e eu queria que isso não se repetisse. Podemos combinar assim daqui para diante? Cara, você deu o recado, você foi no fato, contra fatos não argumentos. O fato é, o cara chegou atrasado. Isso não significa que ele seja uma pessoa descomprometida. Entende? Tipo, às vezes fazer uma relação complexa que não existe. Né? Então, o fato do cara chegar atrasado pode ter. Agora, se é recorrente, você, de novo, chama o cara de canto e fala, ó, eu preciso do seu comprometimento com o horário. Porque depois dessa reunião eu tenho outros compromissos e se você não chegar no horário, vai impactar na minha agenda. Você foi no fato, você foi assertivo, você foi direto e você não fez uma ofensa pro cara. Esse cara nunca vai poder falar que você ofendeu ele. Né? Então, todo líder que sabe isso, com certeza ele consegue ter o time dele na mão. Né? E o que significa ter o time na mão? É ter o time junto. Porque quando dá besteira, quem toma porrada é o líder. E quando tem alguma coisa boa, quem recebe reconhecimento é o líder. Então o líder tem que saber absorver as pancadas para ele e não distribuir para não contaminar a equipe. E quando recebe os louros, a parte boa, saber distribuir para a equipe também. Saber falar, ó, só conseguimos isso por causa de cada um de vocês. São pequenos, cara, você vê que são detalhes assim. E o cara fazer isso não quer dizer que amanhã, se ele sair fazendo isso que eu estou falando, ele vai ser um ótimo líder. Mas são pequenas práticas, são pequenos hábitos, né, que você começa a prestar atenção e consegue, de uma certa forma, ter esse Uhum. controle sadio, esse controle em prol da simbiose. Porque esse é o grande segredo. É ser simbiótico, é ser bom para todo mundo. E aí Legal. todo mundo cresce. Você tocou numa outra situação que eu ia pedir para você comentar, eu já vim com ela ontem à noite na cabeça, que para mim isso foi mais marcante do que essa que eu acabei de citar. Aconteceu hipoteticamente, de novo, mas no meu, Sei. Sei com C meu tempo. cedilha. Uma empresa que eu estava passando por uma transição e estava uma delicadeza de processos e ó, acontecendo falhas ali na entrega final. E a diretoria com muita pressão na liderança, e a liderança transferindo a pressão para a equipe. E eu lembro que na época, assim, eu era especialista em escrever coisa no jornal, eu nem sabia que tinha estudo de liderança,
autoconhecimento, achava tudo isso meio idiotice. E eu olhei para a cara dele e falei, meu, para que precisa de você então, filho, se você vai transferir a responsabilidade para nós? Sai, deixa deixa a diretoria pressionar direto a gente. E ele não gostou. Claro que não. Mas isso é relativamente comum, pelo que eu entendi, né? O líder que assume os louros, né? Mas na hora de ser pressionado, ele transfere a pressão. Esse é o chefe. O chefe, os louros ele pega para ele e não dá o reconhecimento para a equipe. Isso é uma boa definição, gostei dessa, porque o chefe é aquele que pega os louros para si e não transmite para os seus liderados. E ele pega a pressão que recebe e transmite para os liderados. Ou seja, esse é o chefe, né? A pressão ele transmite, os louros ele fica para ele. O líder é exatamente o oposto. O líder ele absorve a pressão e vai da maneira que, com recursos, com muito soft skill, com muita questão, com muita habilidade, com muito trato, com muito traquejo, e com muito carinho também, cara. É importante ter esse lance de você querer que o seu funcionário se dê bem, porque ele se dando bem, você se dá bem. É uma relação de troca. Você promove o cara, promove o trabalho dele, tá junto, acompanha. Tem que ter tempo também, um grande erro, que você só respondendo lá em relação ao erro, né, aos erros dos líderes. Tem muito cara, muito chefe falando, não tenho tempo. Cara, como você não tem tempo para sua equipe? Então aprende a gerenciar seu tempo e deixar uma parte do seu tempo para falar com os seus, porque eles precisam da sua presença, eles precisam da sua opinião, precisam da sua orientação, do seu aval, meu, assina embaixo, pode, é isso aí, é isso mesmo. Taca a lenha. Então assim, o bom líder é justamente esse, aquele que sabe absorver a pressão e não passar e não contaminar a equipe. Ele tem que pegar aquela pressão, digerir, entender que tem um compromisso a ser cumprido, tem um compromisso ali embutido nessa pressão, porque também o cara que pressiona lá em cima tem uma necessidade. Qual que é essa necessidade? É a resposta da equipe. Você não consegue boas respostas com pessoas pressionadas. Você não consegue boas respostas com pessoas desmotivadas, pessoas magoadas. Ainda mais indo nos traços, pensando ainda nos oraizinhos, que tem, por exemplo, nos orais, que nem eu, assim. Você toma porrada, cara, seu dia fica uma merda. Você fica triste. Fica chato, você fica de biquinho, fala, poxa vida, caramba, tô fazendo tanto, eu não merecia essa porra. Tem funcionário que é assim. Então, o líder precisa entender como que funciona cada um dos seus funcionários, cada parte da sua equipe, para saber motivá-los. Tem cara que vai adorar uma pressão. Se o cara for rígido, o cara vai adorar chegar para ele e falar, cara, estão pressionando a gente, precisamos entregar, precisamos ser rápido e, porra, mas é uma pressão saudável. É uma pressão que você estimula ele por um desafio. Tem pessoas que gostam de trabalhar de boa, que não quer... Cara, me fala o que eu tenho que fazer, que eu faço. Mas não vem me falar da merda que o cara falou. Então, assim, o líder que conhece as suas peças, ele consegue extrair o máximo delas. E isso, quando eu falo extrair, gente, é totalmente no sentido de sempre pensando no ganha-ganha. Sempre pensando de como aquele cara vai trabalhar da melhor maneira, de bem com ele, de bem com a empresa, de bem com o seu líder. E aí é o mundo ideal. É difícil, né, construir um mundo ideal desse, mas eu tive experiências em que isso acontecia. Eu tenho experiências hoje em que isso acontece. Eu tenho uma relação muito boa com os meus liderados. Por conta de tudo isso que eu falei, por essas pequenas práticas. Tem um ou outro que tem ali as suas ressalvas em relação a mim, e é normal, e faz parte, e eu amo ele do mesmo jeito, e quero que ele se dê bem, e quero que ele se desenvolva, né? E assim vai, é assim que funciona. Não tem outro caminho, cara. O caminho é entendimento. É entendimento e ser líder é o que eu falei no começo. Você não é líder porque você se auto-intitula líder. Para ser líder, você tem alguns pré-requisitos aí, né? Que é principalmente entender a sua equipe, saber como cada um funciona para poder promover o trabalho de cada um, para que cada um trabalhe da melhor maneira possível. Legal, estamos chegando na reta final dessa live, é um assunto maravilhoso, já vou deixar o convite para o Xará para a gente fazer outra live com um tema derivado ou continuação desse, puta cara bacana. Foi uma grata surpresa na minha atividade de networking aí. Você sabe que a gente só reconhece no outro aquilo que tem na gente, né? Amém. Né? Também é um cara bacana.
Xará, para terminar a nossa live aí, eu queria que você desse uma dica para a galera que nunca estudou nada de autoconhecimento, por onde que começa. O cara que ele viu essa live aqui e falou, porra, eu sou bosta, velho. E agora, o que que eu faço? Dá Cara, uma dica aí, por onde que começa? Porque cara, terminar não vai terminar nunca, né? começa pela decisão. Decisão muito humilde de falar, cara, o que que eu posso melhorar? Né? E às vezes a gente vai muito no que pode melhorar também, mas assim, porque é importante você sanar alguns vazios assim. Mas o que que eu posso aprimorar? O que que eu posso melhorar? Né? E aí parte por um autoconhecimento que eu tenho dois caminhos muito assertivos, né? De acordo com que eu vivo e tal. Um, o que eu recomendo, cara, fortemente para todo e qualquer ser humano do mundo é o DL, Desenvolvimento e Liderança. É um final de semana, uma vivência, um treinamento que você vai. É um autoconhecimento das suas emoções. Se fosse dizer, eu diria que é um treinamento de inteligência emocional. INEX DL, Desenvolvimento e Liderança. Isso, cara, eu saí de lá com a sensação de que todo mundo tinha que fazer esse curso na vida, para conhecer as próprias emoções e saber usá-las a seu favor. Isso é um caminho. O outro caminho que eu indico, e que também é muito prático, muito assertivo, ainda não consegue ir no DL, ainda não consegue fazer um. Até porque está suspenso também, né? Muita gente, é importante a parte do contato lá. O outro caminho é tomar a decisão, pode me procurar, fazer uma análise, agendar uma análise corporal comigo. Não é um fim de semana, em 1 hora a gente faz uma análise, faz 20 minutos eu faço o seu mapa dos seus traços de caráter e consigo em 1 hora te dizer o que você é bom, quais são seus superpoderes, no que você pode e deve conhecer sobre você e colocar a seu favor. Primeiro precisa começar. Agora, o caminho da evolução, Cris, ele não é. Ele é um. Como diz uma amiga minha, Viviane Lauren, é um never-ending story. Você começa e você vai cada vez mais se aprofundando e vai vendo cada vez mais você pode ser melhor e cada vez. E a coisa vai. Né? Uma coisa puxa a outra. Então, para quem acha que tudo isso é bobagem, primeiro ressignifica isso, não é bobagem. Né? E vai te trazer resultados na sua vida prática. Vai ajudar você vai melhorar seus relacionamentos, como você se relaciona com as pessoas. Então a primeira coisa que você precisa fazer é tomar a decisão. Decida. Decida sair dos 95% que vão nascer, viver e morrer sem muita nada. relevância, sem fazer nada por si. Então, sai dessa estatística, entra para os 5% do que buscam entender a si mesmo, porque o problema nunca é externo, o problema sempre é interno. Show de Como você bola. vê o mundo. Cristiano Oliveira. Eu sou capitalistão, cara. Eu acho que se o cara não quer se melhorar, foda-se, é menos concorrência para nós. É. Ô, Olha Cris, só quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui comentando. É justamente um dos meus liderados aqui, meu pupilo, Guilherme Menezes aqui, ó. Não vejo a hora do ele voltar a viver essa experiência. Vai fazer, garoto. Vamos lá. E Vamos ó, lá. temos reunião daqui a pouco, viu, seu Guilherme? Tô terminando essa live aqui, já vai pra reunião lá e vamos conversar, viu? Aí, tô tomando chicotada ao vivo. Chicotada com carinho. Queria terminar, Xará, pedindo ajuda sua para convidar a galera que está assistindo a gente aí para participar da Caísem na sexta-feira, das 7 às 9 da manhã. Foi onde eu conheci o Cristiano Oliveira. É um grupo de Boa. networking de empresários que se encontram para se conhecer e fazer negócios. E a gente se conheceu lá. Esses grupos de networking são lindos, cara. E o relacionamento humano que se cultiva lá é o principal ativo, não é vender mais, é conhecer mais gente. Eu gosto de levar o Pequeno Príncipe para todo o grupo de networking que eu participo. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Pois Então, é. vamos lá. Marca na Bora agenda lá. aí. Sexta-feira, Então, 7h30. toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, né? A gente começa lá, a gente chega um pouquinho antes, tem início a nossa conversa lá às 7 da manhã, né? Na Caíse Network. É um grupo de empreendedores, né? Como o Cris falou. E é muito bacana porque cada um representa um negócio, não tem concorrência lá. Então você faz um networking que todo mundo indica todo mundo, né? Tem dinâmicas de interação, de integração. Eu e o Cris fizemos uma integração com um bate-papo em No que eu falei sábado. sobre o que eu fazia. Foi num sábado, uma puta de uma conversa agradável, né? E você conhece pessoas que estão buscando desenvolvimento, buscando ser melhores, buscando contato, buscando
divulgar seus negócios, né? Então, e são pessoas que ali dizem que você é a média das 5 pessoas com quem você anda, né? Aí tem uma visão legal disso daí, né? Que se você anda com 5 milionários, você vai ser o sexto. Se você anda com 5 caras fodas, inteligentes, você vai ser o sexto. Se você anda com 5 babacas, você vai ser o sexto. Então, cara, presta atenção com quem você anda. E a gente tá lá num grupo de pessoas que são incríveis, realmente, e fica o convite aí também para Legal. participar. Aliás, Toda amanhã, sexta, 7 da manhã. amanhã, às 7 horas, tem live com o Dr. Rodrigo Fittipaldi, presidente da CAISE. Fica todo mundo convidado para assistir. Nós vamos falar de network. E aí, quem quiser participar da CAISE, chama o Xará no direct ou me chama. E Maravilha. a gente vai encaminhar a vida. E Xará, beijo, meu filho. Até sexta. Meu querido, 7 até horas da sexta. manhã. Prazer falar com você. Espero que a gente faça mais essas Sempre. conversas. É um Opa. bate-papo muito agradável, assim, totalmente descompromissado e adorei esse formato de fazer live de manhã. Curti. Tá aprovado. Tá Sempre. aprovadíssimo. Tamo junto. Um abraço. Valeu, querido. Abraço. Tchau.